alô. Estamos aqui começando, botando as coisas em ordem para começar a nossa live. Hoje vamos esperar o pessoal chegar. Oi, Clélia, você já está aí? Isso, ia pedir para a sua solicitação. Estamos aqui aguardando um Vê se pouquinho, você. Clélia. Aê! Você está me ouvindo bem? Ouvindo bem? Mas acho que eu vou colocar o fone. Fica melhor. Tá, mas a minha voz está saindo bem para você porque eu tô sem fone, eu tô só com esse aqui. Tá saindo ótimo. Não se preocupa. Tudo bom, Clélia? Quanto tempo não nos vemos? Pois é, minha Pelo Elisa, menos há minha 6 meses. primeira Elisa. Eu sou sua primeira Elisa, exatamente. Me senti muito honrada que sua filha chama Elisa. Elisas têm Exatamente, sorte na vida. exatamente, exatamente. Venha cá. E aí, como está se virando nessa pandemia? Ué, em casa, né? Que Você, nem todos nós, que nem todos nós. você sabe que tirando Agora, toda a tristeza, né, que tem essa coisa de pandemia, eu adorei. Tô adorando, você adorou. por um lado. Tem uma coisa que te obriga a manter um certo silêncio, né? Isso talvez em alguns momentos é bom, mas a nossa atividade ela requer muitos encontros, né? O que a gente É, faz, o que a gente gosta, audiovisual é uma das poucas coisas que você não faz sozinho. Então isso faz uma exatamente. diferença. Você está travando um pouco, é isso mesmo? Não sei, tô travando? Eu tô bem aqui Não, contigo. Será que é a conexão? tá bom. Vamos seguir. Se eu Pois travar não. mais, você fala, eu posso sair daqui e entrar no 4G para ver se melhora. Mas, Ok. Clélia, tá me ouvindo agora? Estou ouvindo Tá? bem. Então é o seguinte, você sabe que eu criei um canal no YouTube e esse canal no YouTube, em 3 meses, quase que 3 meses e meio, ele tem quase 1.700 seguidores, que é um espetáculo em se tratando Ótimo. de YouTube. E é um espetáculo ver quanta gente, porque eu produzo vídeos, né, conteúdo gratuito para todo mundo, sempre com um olhar voltado para o produtor, para a produção. Quando eu comento um filme, eu não comento um filme sobre roteiro, interpretação, temperatura de cor, nada. Eu falo do olhar do produtor, do olhar do filme, do ponto de vista do produtor. E aí, eu acho que um pouco também por conta do curso que eu estou dando, o produtor dos novos tempos, que eu estou falando muito de produção, de como produzir, eu senti falta. E tem muitas pessoas que perguntam, os alunos perguntam, né? Você também é professora, você também sabe, como é que começa? Né? Como é que a gente começa? E eu comecei a perceber que cada um de nós, eu já conversei com a Marisa Leão, com a Andréa, com o Cavi, e cada um de nós tem uma trajetória. Então, minha primeira pergunta para você é: qual foi sua trajetória? Como é que você chegou a ser a produtora que você é hoje? Então, na verdade, eu não sou do Rio de Janeiro, assim como você também não é, não é do Rio de Janeiro originalmente, né? E eu sou É. de Manaus. Eu vim fazer faculdade Ah, no Rio de Janeiro na época. você é de Manaus? Não sabia que você é de Manaus. Eu sou de Manaus, pois é.
Ah, que E aí, espetáculo. em Manaus não tinha as coisas que eu queria estudar. Na época não tinha, tinha muito poucos cursos. E é claro, na verdade a gente queria mesmo era sair de casa, né? Então eu vim É. estudar no Rio de Janeiro. Fui para São Paulo primeiro, aí resolvi ficar no Rio de Janeiro, porque eu tinha família aqui, etc. E eu fiz faculdade de Ciências Sociais na UFRJ. E na Faculdade de Ciências Sociais eu conheci uma professora chamada Ana Maria Moscovitch, que vinha ser mulher do Joaquim Pedro de Andrade. E eu estava acabando, que é Uhum. mãe da Alice de Andrade, Andrade. exatamente. E como é que aí eu fui fazer a faculdade e ela era minha professora e ela era muito interessante, assim, o que ela dava, ela tinha um olhar muito diferente e eu fui ser assistente. Na época, o CNPq tinha uma bolsa de iniciação científica e eu adorava o livro Casa Grande Senzala. Então, eu fui trabalhar com ela do ponto de vista pictórico daquele livro. Eu fui ser era como se fosse uma monitoria. E ela me disse, olha, tem um diretor fazendo um roteiro sobre Casa Grande Senzala, que era o Joaquim Pedro na época. Você quer ser estagiária do Joaquim Pedro? Então, eu entrei no cinema, assim, no melhor dos mundos, né? É, Através das mãos da Ana exatamente. Maria, que é uma pessoa foi uma pessoa muito importante da minha vida, e dali não saí mais. Aí, lá convivendo com o Joaquim Pedro, eu conheci o Ricardo Miranda, que veio a ser um grande montador, né? Que faleceu há alguns anos, um excelente montador, e ele tinha aberto uma vaga na Embrafilme, no departamento cultural da Embrafilme na época. E ele falou: você quer concorrer a essa vaga? Eu concorri e entrei na Embrafilme. Então eu entrei, comecei ali naquele momento e depois fui para a Embrafilme, onde fiquei um bom tempo até o governo Collor. Aí, quando o Collor veio, ele acabou o cinema, né? De uma certa forma, assim, eu De já uma certa forma, não, ele acabou com o cinema acabou na mesmo, época, né? é. Acabou. Fomos Foi todos para a o praia para o dia o sol, para exatamente vender sanduíche terra natural. terra dizimada, exatamente. E aí eu É. fui trabalhar, aí eu fui fazer aquele circo, quer dizer, na verdade eu já tinha muita convivência, foi muito bonito esse momento do cinema, de uma certa forma, antes do Collor, porque teve uma geração inteira que apareceu ali nos anos 90, né? Que foi o cinema gaúcho, o cinema pernambucano, né? A Casa de Cinema em Porto Alegre junto com outro grupo, lá em Recife, o pessoal do Baile Perfumado, aqui, enfim, então tinha um movimento muito apropriado para que a gente se juntasse. E eu, na verdade, naquele momento, logo, assim, o Centro Técnico Audiovisual era um lugar muito efervescente de produção de curta-metragem e tal. Então eu comecei, me apaixonei pelo cinema ali naquele ambiente. E aí, quando eu saí, eu fui trabalhar com o Zelito Viana na Mapa Filmes, que foi um grande professor para mim, do ponto de vista de produção. O Zelito é um produtor, além de ser um diretor, mas ele tem a veia do produtor, né? E aí lá na Mapa Filmes, fazendo um filme do Cacá Diegues chamado Veja Essa Canção, que era um filme Uhum. foi a primeira produção para televisão, eu conheci a Rosane, que via ser minha parceira, e aí daí eu tive certeza de que era isso mesmo que eu queria fazer, atuar na área de produção. Era uma coisa que realmente me instigava e eu gosto muito de fazer o que eu faço. Assim, eu acho que a figura do produtor também, no passar dos anos, foi mudando, e isso foi bom para mim, porque tem mais o perfil do que eu gosto de fazer, que é o produtor criativo, né? Que é uma coisa que me interessa muito. E aí, enfim, é uma trajetória torta, quer dizer, mas que tive muita sorte nesse caminho de ter encontrado gente tão bacana e pessoas tão importantes que me ajudaram muito no decorrer. José Carlos Avelar, né, que você também conheceu bastante, foi uma pessoa também muito importante na minha vida. Então eu pontuo assim algumas figuras que me deram esse embasamento
para eu chegar até aqui, né? Nesse momento Entendi. que estamos. A gente, eu e você, e mais outros produtores, mas eu acho que essa função de produtor, ela de fato começou a se desenvolver depois da Embrafilme, depois do fechamento da Embrafilme. Porque Sim, sim. começou a desenvolver esse tipo de produtor que somos nós, que é o produtor coautor, né? O produtor criativo, o produtor que participa da confecção, tem voz, né? Que tem olhar do produto que a gente está fazendo. Porque a partir dali, quando começou, depois da Embrafilme, aí criou a Lei Sarney, aí as leis de incentivo começaram, aí abriu a Embrafilme, aí abriu o Fundo Setorial, aí vieram as leis, a lei da TV paga, que abriu para a gente, para É. todo mundo, um mercado de televisão que não existia, né? O mercado era assim, cinema, televisão e um muro no meio, né? O que Porque aconteceu, exatamente. quem era de televisão, quem era de cinema era de cinema. Você lembra dessa época? Não se misturava Era, muito bem. Hoje era, era, acabou com esse negócio. era engraçado, né? Porque você tinha, assim, por exemplo, o Globo Repórter era feito por Eduardo Coutinho, Walter Lima Júnior, né? Teve um momento também que houve essa conversa, né? Mas E eu como também acho que diretor, como diretores, como exatamente. diretor, não E produzindo, né? não produzindo, exatamente. E eu considero algumas produtoras muito que são embrionárias nessa questão criativa, né? Algumas produtoras, assim, Marisa Leão, por exemplo, com certeza é uma produtora criativa desde sempre, está no DNA dela. Eu acho Sim. que a diferença também, Marisa, Lucy Barreto, né? Nossa grande Lucy Barreto. Eu acho que são, e como em São Uhum. Paulo tinha Assunção Hernandes, mas tinha uma questão que eu acho que diferenciava da gente, da nossa geração, é que eram empresas quase familiares, de uma certa forma. Uhum. Você, né, assim, a Marisa produziu inicialmente o Sérgio, hoje a Marisa, né, vai muito além, como a Lucy produziu outros diretores e tal, mas tinha ali uma questão, e eu acho que a gente foi uma geração posterior que veio muito atrelada a esses novos modelos de produção que você mesma citou. E também, né, a lei de incentivo, a É. criação da Ancine, enfim, eu sempre tive uma participação muito grande, uma participação política. Eu sou muito voltada para a política cinematográfica, né? Fui fundadora da Brave, que hoje é a Brave, né? Sempre tive uma atuação. Eu sempre gostei, né? Não é à toa, está no meu DNA de ciências sociais, provavelmente. Então, É. Não é à toa, foram né? lutas, não é à toa, foram lutas muito importantes que se deram nos anos 90, né? A partir dos anos 90, que foi quando apareceu esse grupo de produtores, onde apareceram essas produtoras todas que a gente, que é uma segunda leva, uma segunda geração, e muitas mulheres, né? Também, engraçado. Muitas mulheres. Muitas mulheres. Eu acho que as mulheres, elas têm no seu DNA sócio. Desde sempre, a mulher foi uma multitarefas, né? Desde sempre, a mulher foi administradora do lar, né? O marido sai para trabalhar fora, isso lá nos primórdios, vai para Uhum. tomar. Desde o homem Neandertal, o homem ia lá caçar o etílope não, como é que é? Etílope? Sei lá, ia Sim, lá sim, caçar sim. a comida, trazia para casa e a mulher organizava, fazia comida, tirava a pele, fazia o casaco, sei lá, né? Depois o homem ia trabalhar na fábrica, trazia o dinheiro para cá na minha casa mesmo. Meu pai trabalhava na Companhia Siderúrgica Nacional e minha mãe administrava o dinheiro dentro de casa, né? Então, desde pequena, eu aprendi essa coisa. Então, ela administrava, ela trabalhava, ela fazia roupa. E hoje, a mulher de hoje, cuida da casa, cuida de si mesma, faz ginástica, cuida do marido, cuida dos filhos, trabalha fora. Então, eu acho que a mulher ela tem essa dentro dela, essa característica. Tem muita mulher. Eu acho que uma das funções que mais absorveu no cinema as mulheres foi a de produção, posso estar errada, mas nem a fotografia, nem a direção, eu acho. Eu acho que a gente tem mais mulheres produtoras do que diretoras, você não acha? Você não tem essa pressão? Eu Eu não acho. tenho.
Existe um estudo da Ancine muito interessante que está no OCA, que é exatamente essa atualização de dados. É que a gente está muito longe de ocupar outras funções, né? Assim, na fotografia a gente até entende num determinado momento, porque o equipamento era uma coisa muito pesada, né? A câmera de 35 milímetros hoje não, hoje as câmeras são mais leves e tal, então isso está sendo efetivamente. Hoje você monta uma equipe de mulheres, tanto indo em todos os departamentos do audiovisual, você tem mulher em todos os departamentos, você pode montar. Há muito pouco tempo atrás você não conseguia montar, né? Você não Os tinha meus essa dois últimos possibilidade. filmes, a equipe de câmera era toda de mulheres. Os Exatamente. dois últimos filmes. Então, Primeiro, segundo, existe, terceiro, logo e tudo. tradicionalmente, elas trabalhavam muito na montagem, né? Continuidade, era Figurino. figurino, eram funções muito específicas que, entre aspas, teriam a ver com o que se entende de mulher, né? Eu acho que hoje essa barreira está quebrada, a gente já tem mulheres eletricistas, maquinistas, poucas, mas temos. Né? Que eu acho que, na verdade, isso foi maravilhoso nessa última década. Com certeza, o aperfeiçoamento do audiovisual, tecnicamente também, trouxe essas pessoas para o mercado de trabalho e hoje você já consegue montar uma equipe majoritariamente feminina. Né? Eu tenho trabalhado bastante também com mulheres, é bom. Agora, da mesma forma que lá em 1990, né, teve essa ruptura, né, com o término da Embrafilme e viemos nós produtoras se desenvolvendo. Eu sinto, Clélia, que hoje nós estamos vivendo não só um outro momento político complicado, mas isso também está gerando, por um outro lado, porque uma profissão de renovação. Eu me sinto hoje uma produtora diferente do que há 3 anos atrás. Eu dei uma entrevista para um livro que a Kate Lira está fazendo lá pelo Instituto e tal, há 2 anos atrás, em 2018. Aí ela me mandou semana passada a entrevista transcrita, lá escrita, falou assim, Elisa, dá uma olhadinha, vê que você quer mudar alguma coisa. A hora que eu li, há 2 anos atrás, eu era outra pessoa, o mundo É, era outro. Aí eu falei, por que você exatamente. incomoda se eu editar esse negócio aqui? E eu escrevi tudo de novo. É como se eu tivesse dado uma outra entrevista, porque há 2 anos, em 2 anos. Então, eu sou uma outra produtora precisando me renovar, me requalificar, entender esse mercado audiovisual enorme que está aí, o streaming, as plataformas, a forma de se produzir conteúdo hoje mudou, assim como a forma de se consumir também conteúdo mudou. É. Então, eu sinto que hoje nós estamos num momento, tanto político quanto de profissão, um pouco guardando as diferenças e proporções, igual a esse momento que a gente começou ali, sabe? Eu tenho Você tem essa sensação, não? Eu tenho certeza disso, né? Tem uma coisa que acontece, a gente vinha, obviamente, num momento de transformação, porque você, com certeza, essa pandemia, ela abreviou um fato que já era notório, entre nós, todo mundo discutia sobre isso, né? O que vai acontecer nos próximos anos, e de uma certa forma a gente vinha se preparando para isso. A entrada do streaming no mercado, né? Toda a reconfiguração do audiovisual, ela vai diretamente na nossa veia. Agora, uma coisa é inevitável, as pessoas consomem audiovisual, né? E cada vez mais, essa pandemia ficou muito claro que é necessário produzir incansavelmente e de formas diferentes. Então, a nossa profissão ela está em alta, eu diria, né? Eu acho As que é a questões profissão do futuro, se você políticas, quer saber. O é, eu- audiovisual, mas a nossa profissão é uma profissão do futuro, é, sabe? Para quem quiser exata, investir nela. eu acho que, na verdade, o que aconteceu nesse momento foi uma aceleração
Digamos que a gente, o alinhamento dos planetas, né, está da seguinte, deu uma desalinhada, uma coisa que ia acontecer foi acelerada de uma certa forma e ao mesmo tempo, e a gente vinha numa velocidade e num aperfeiçoamento do nosso audiovisual que realmente está confuso, né? Obviamente a gente está vivendo uma desconexão do que está acontecendo no mundo real com o que está acontecendo na nossa vida profissional e com a pandemia e com, enfim, com essa constelação política que está acontecendo na nossa área, realmente não é um momento maravilhoso. Porém, isso é inevitável, nós vamos ter que produzir. O Brasil, o conteúdo, ele hoje é rei e ele vai ter que ser produzido enfim, de qualquer maneira, querendo o presidente da República, o Papa, Jesus Cristo, sei lá quem, ou não. Né? As pessoas estão consumindo audiovisual e vão consumir cada vez mais. Eu acho que a maneira... Eu vivo uma situação muito confortável nesse sentido. Eu dou aula de produção na PUC. Então, é muito bom a troca que eu tenho. É muito boa a troca que eu tenho com os alunos. Sempre. Então, de uma certa forma, me deixa com o pé no chão, né, no sentido... E, ao mesmo tempo, eles me dão esse olhar de futuro que é muito importante para a gente. Eu acho que não, a gente tem que estudar bastante, a gente tem que entender, né, o produtor hoje ele tem que entender de artes plásticas, ele tem que entender de negócio, ele tem que entender de cinema, ele tem que entender de audiovisual, de literatura, de ir ao teatro. Ele hoje é uma pessoa com as antenas cada vez mais ligadas, porque o audiovisual ele vai ser feito e quem trouxer novidades vai certamente se dar melhor nesse novo momento, porque eu sempre confundo Pac-Man, né? É um consumo desenfreado. É um negócio assim, o que era incrível na semana passada já é outra coisa hoje. Enfim, a oferta é muito grande. Eu vou te contar que 80% do consumo da internet, 80% do tráfego da internet é consumo de audiovisual. Isso vai do vídeo do TikTok ao grande série da Netflix, sabe? O audiovisual hoje ele tá na vida. O que você faz quando você antes de dormir? O que você faz a hora que você acorda, né? Então, se existe uma diferença daquela época lá para aquela época lá de 1990 para essa época aqui, é que por mais que a gente esteja por um lado que sofrendo por conta de questões políticas, pelo outro, eu fiz uma maratona há um mês atrás, que é o seguinte, eu comecei, foram 4 dias, maratona de produção de cinema, 4 dias, sábado, domingo, segunda e terça. No sábado, eu falei, conversando lá na aula, eu falei assim, eu contei a história do Quibi, que é uma plataforma, não sei se você sabe, é uma plataforma que chegou aqui, que foi uma junção, Disney com Fox, com Sony, não sei o quê, 2 bilhões de dólares eles investiram nessa plataforma, que é uma plataforma de séries de até 10 minutos de cada episódio. E você só pode assistir no celular. Isso, então, é uma série de que todas as séries, no máximo, têm 10 minutos. E Spielberg estava lançando nesta plataforma uma série chamada After Dark, que, além disso tudo, só podia ser assistida à noite. Então, é o nível. Isso sábado. Na terça, eu já estava dizendo para eles que o TikTok está com os booktalkers, que são os meninos da idade, ali pelos 20 anos, que fazem críticas de livros, de literatura, só literatura, nos 15 segundos ali do TikTok. Né? No 15, não, 30, né? Sei lá, 15 ou 30 segundos. E estão começando a fazer isso está desenvolvendo, eles estão começando a contar a historinha dos livros, fazer uma encenação, né? Em 30 segundos. E é um sucesso absoluto. As editoras estão atrás desses meninos, desses booktalkers,
para fazer negócio. Olha só, são É, tudo segundos. Então, eu dei o exemplo de 10 minutos, e 3 dias depois, eu já estava dando exemplo de é, segundos, porque eu aprendi em 3 dias uma coisa nova, né? Uma outra Na plataforma. verdade, muitas coisas, né? As pessoas assistem filme mais rápido hoje, né? Tem aquela função de assistir mais rápido. Tem, assim, a maneira de assistir é muito diferente eu assistir numa sala de cinema do que eu assistir na minha casa enquanto eu estou cozinhando, e que eu ouço como rádio, né? Com certeza, essas mudanças vão transformar a nossa atividade. Mas tem uma coisa que não acaba, que é o homem ele tem necessidade de ouvir histórias e de Sim. voar e de sonhar e de sair desse lugar que a gente conhece como real. Então isso não vai mudar nunca, né, faz parte da nossa natureza. Então isso a gente, então o Favila, né, que você deve conhecer, que ele falava que eu conto Uhum. história até no Durex. Então assim a gente quer contar história. Se a gente por onde que você vai contar essa história, né? Você está lá contando a história no podcast, você está lá contando no TikTok, você está contando histórias. A gente vive disso, né? De criar sensações, de contar histórias, etc. Então isso não vai acabar. E as pessoas não vão parar de consumir isso dessa maneira. Como Sim. né, o Léo falava assim, daqui a pouco vão botar um chip e a gente vai ficar vendo coisas. Isso ele falou, eu me lembro dessa conversa com o Léo Barros, há 10 anos atrás, o que é o realidade virtual, Uhum. né? Você está ali submerso naquele universo. Sim, Então, que está com vindo aí certeza, galopando, né? A inteligência exatamente. artificial também, né? São coisas que estão vindo aí. Daqui a pouquinho nós estamos fazendo uma live falando disso. De que a gente Eu está acho precisando. Por fascinante, eu falar nisso, só queria ter, tipo, 20 anos a menos. termina. Só pra você. Não, estou falando, eu acho Eu também, fascinante cara. tudo isso. Eu também. Eu gosto, né? A gente, inclusive, é uma característica da produtora, de uma certa forma, a gente sempre buscou maneiras um pouco diferenciadas de contar as nossas histórias. Então, enfim, acabamos de rodar um filme na pandemia, todo remoto, né? O próprio Desenrola, que teve um processo todo em multiplataformas, foi um projeto que eu adoro. Enfim, o Pluft, agora que é em 3D, a gente filmou debaixo d'água. Então, Então, isso é uma eu queria característica. interromper, que eu queria falar o seguinte: você é a primeira produtora brasileira a filmar um filme 3D. Estou certa ou estou errada? Não, a Total, a Valkyria Vilma, ela e o Didonê e AFA, na época, filmaram, mas eles fizeram uma experiência muito pequena. O nosso foi totalmente. O 3D, E eu diria que no Pluft é a coisa mais simples. Porque, na verdade, o Pluft, a gente filmou em duas etapas. A gente filmou a parte do mundo dos vivos normal, né, como a gente conhece, tradicional e tal, estúdio, pererê, e a parte dos fantasmas nós filmamos todos debaixo d'água. E depois nós toda juntamos a esses parte dois do mundos. fantasma, Todos tudo os é debaixo d'água? fantasmas são debaixo d'água. Por quê? Então, porque a gente queria, aí é uma questão artística, né? Que aí é interessante como o produtor e o diretor, eles precisam estar em sintonia. A Rosane Sim. entendia e nós concordávamos que o Pluft ele não é um menino morto, não podia ser um pedaço de pano e muito menos uma animação e muito menos. Então a gente foi buscar maneiras de como apresentar esse Pluft. O filme o filme, realmente, a gente teve uma pesquisa, não só uma pesquisa normal, tradicional de cinema, mas teve uma pesquisa de tecnologia, enfim, de como a gente poderia fazer aquele personagem com o entendimento de que ele não é um menino morto, ele é um ser etéreo. E a água, ela dá essa sensação, ele deu essa sensação. É menos o 3D, na verdade, foi uma opção de mercado, porque o filme 3D para crianças, ele tem um plus, né? Foi uma opção, assim, junto com o distribuidor, a gente chegou à conclusão de que o filme 3D, o Puft em 3D, ele teria um a mais do que os outros filmes. E isso realmente se Uhum. confere, né? Não que ele não vá ter outras exibições, mas o 3D é uma cerejinha no bolo. Mas eu acho que tem todo um Entendi. processo mágico aí que é importante. Em termos de percentuais, quanto equivale
você, porque você vai ter cópia comum e vai ter cópia em 3D, né? Não é isso? Você vai lançar Uhum. nos dois formatos, né? Sim, sim, sim. Quanto que encarece em termos de percentual, só para o pessoal que está vendo aqui saber, mais ou menos, uma ordem de grandeza, quantos por cento encarece você fazer a versão, filmar, né, para ter a versão 3D, Ah, mais ou Elisa, menos? eu não sei te dizer, eu não preparei essa conta aqui. Podia até, Hum, deve estar, enfim, está guardado em algum lugar, mas na verdade o 3D, tem problema. ele, por incrível que pareça, não, o 3D ele não é mais caro, muito mais caro. Ele tem uma equipe de câmera maior, que são duas câmeras, né? Mas do ponto de vista técnico, ele Uhum. não é um absurdo, entendeu? Não tem uma. Se foi essa a sua pergunta, né? Não tem uma diferença Não, é só uma que curiosidade para saber se é desproporcional. assim. Deixa eu te perguntar, quanto tempo você de preparação? Você falou que você teve que estudar muito, né? Vocês todos tiveram que pesquisar para entender como ia fazer toda essa parte. Quanto tempo de preparação? Porque eu fico dizendo para os meus alunos o quão importante é uma preparação de um filme, né? Porque quanto mais tempo você tem de preparar, de pesquisar, de preparar, de procurar, de negociar e tal, melhor vai ser a sua filmagem, mais dentro do teu orçamento você vai ficar. Então, quanto tempo demorou? Uhum. Porque foi longo, né? Porque é A gente difícil, né? é, a gente, Filme quer difícil. dizer, aquele momento de pré, né? Eu e Rosane, só eu e Rosane, nós ficamos pelo menos um ano e meio. Depois a É. gente, já com a equipe, foi pelo menos mais um ano. Assim, a gente fez muito teste. A gente fez um teste pequenininho, um teste médio, um teste grande, um teste gigante. Assim, para testar desde o tecido debaixo d'água até a diferença do olho no 3D, entendeu? Até porque a gente tinha muito pouca gente no Brasil ainda, mas isso é importante dizer, toda a nossa equipe era nacional, a gente tentou viabilizar isso fora, fez todas as coisas, ainda tem mais essa, né? Quanto é fazer lá fora, quanto é fazer aqui dentro, estão perguntando para qual filme, eu vou dizer que é o Pluft, Fantasminha, que ainda vai ser lançado. Mas a gente, Uhum. todos os nossos, a nossa equipe é de brasileiros, entendeu? Então a gente teve desde o apoio, a gente tem desde o apoio do grupo de tecnologia da Globo na época, uma pessoa da engenharia, até o Chiquinho, o Sandro, que era da O2 na época. A gente teve um grupo muito grande de pessoas imbuídas de achar essa solução, entendeu? Que sempre a Uhum. favor daquela história, né? Porque a gente precisava contar aquela história daquele jeito. Isso é importante dizer. A história, ela é rei, né? Rainha, É. enfim. Então é importante que a gente tenha essa consciência. Mas a gente E teve, tá e foi tudo pronto? Tá feito no pronto? Brasil. Tá pronto. Tá pronto. Eu tô com 5 filmes prontos, esperando agora essa ala para ver o que acontece, né? Ele ia ser É. lançado em janeiro, o Pluft, mas agora acho que a gente vai esperar aí, vamos ver. Não... Agora já está com Os o cinemas distribuidor, né? Os cinemas estão voltando aí, né? Devagarzinho aí, eu acho que vai começar a abrir, né? Agora, segunda quinzena, né? De setembro, começo de outubro, sei lá. Sem bombonier. Vamos levar É, nossas pipocas de casa. Mas eu tô com saudade de te falar que eu vou. assim, na verdade, em alguns lugares já abriu, né? Assim, por exemplo, Manaus tem salas funcionando normalmente. Eu não sei quantas que Uhum, vão reabrir. No sentido, isso é uma informação importante. A gente que faz filmes, né, uhum, prioritariamente para sala de cinema, a gente tem que ficar ligado nesses números. Então, uhum. assim, com certeza, a gente não vai vir com 100% das nossas salas. A gente, quando veio a pandemia, nós tínhamos 3.500 salas. O mesmo número de salas da década de 70. Olha só, dos cinemas de rua. Era uma Uhum. quantidade de salas, de telas, né, muito importante. E vinha crescendo, o Brasil vinha crescendo realmente, o número de salas. E eu não sei qual o percentual de salas que vai voltar
a funcionar a pleno vapor, porque vai ter que ter uma diminuição de... Algumas estão tendo muitas dificuldades em retomar, porque, imagina, é muito tempo fechada, É. né? Com Não, e certeza eles vão ter isso... que retomar, até onde eu sei, com um número menor de cadeiras, né? As salas vão ter menos lugares. Eu acho que a gente vai sofrer, todo mundo, né? Assim, todos os produtores e distribuidores nacionais e internacionais, mas mais a gente, eu acho, porque com esse número menor de salas e de cadeiras dentro das salas, e com essa fila de filme que tem para esperando essa pandemia Uhum. passar, eu acho que a gente vai sofrer um pouco aí, sabe? Né? É, O que você eu tenho acha? certeza. Com certeza, eu acho que a gente vai ter. E, obviamente, como tudo, né? Eu acho que essa experiência do streaming, nessa intensidade que foi agora, né, hoje o streaming é a segunda tela, né? Assim, já passou a TV a cabo, a tela doméstica, né? Uhum. Digamos, a TV aberta e o streaming já ultrapassou a TV a cabo em termos de audiência e trouxe esse conforto, né? Novas plataformas surgindo e tal. Então a gente vai estar vivendo ao mesmo tempo vamos ter que tirar esse cara do sofá de novo, né? Como é que a gente tira esse cara do sofá? Que filme é esse que a gente vai ter? Que Então vai eu acho tirar. que exatamente. Então eu acho que isso é uma questão. Outra, a gente tem uma questão que é a operação da sala de cinema. Eu acho que ela não se paga sem a Bombonière, né? Isso a gente sabe disso. Então, muitos exibidores talvez não tenham o fôlego para bancar. E os grandes filmes vão vir com lançamentos muito maiores, porque eu vou ter que fazer o maior número de pessoas com menos ocupação. Né? Então, eu acho que o cinema brasileiro, vai ter que dar uma rebolada para poder achar o seu público. Mas eu acho que a gente, como diz, a crise gera evolução de uma certa maneira, né? A gente vai evoluir aí para algum lugar, como diz a Rosane, crise gera evolução, vamos lá, vamos pensar. E eu acho que a gente vai achar uma saída como sempre achamos, né? Você Sim, não barra, você não consegue barrar essa vontade de contar história, essa vontade de ver, essa vontade né, se subtrair, de sair da sua realidade e entrar em outra. Isso faz parte da natureza humana. Então, eu acho que a gente vai achar um caminho. Volto, eu sou otimista nesse sentido, sim, sou. Né? Acho que nós somos, de uma certa forma. Eu acho que essas coisas sempre trazem. Sempre você quebra algumas certezas e adquire outras, e vamos em frente. Eu acho que a gente vai ter que se reinventar. A gente não tem esse mundo mais, né? Vamos ter outro. Como é que a gente faz? A gente vai é. se reinventar com certeza. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Como é que você escolhe o filme que você vai fazer? O que te move? Como é que é o seu processo de decisão, né? Porque às vezes a gente adora uma história, mas não quer fazer ela para cinema nem para nada. A gente agora quer uma história. O que te move? Como é que você, em que momento você bate o martelo e fala assim, vamos, vou produzir? Como é Eu que é esse acho, teu processo? eu tenho uma teoria de que filme tem vida própria, né? As histórias, elas têm vida própria, elas se colocam na nossa vida. É muito curioso isso, porque tem filmes que você demora anos, que você gosta daquele projeto, mas que ou não é o momento, ou as pessoas não estão pensando naquilo que você adora e tal, e que ele não acontece. E muitos filmes se impõem. Eu tenho até eu, por exemplo, produzi o Separações do Domingos Oliveira. Esse filme entrou num dia lá no escritório, um ano depois eu estava pronto. Sabe, assim, uma coisa, porque ele estava naquele momento dele acontecer. Então, essas coisas eu acho que são várias. Primeiro que eu gosto do projeto, né, é evidente, e muitas vezes nem é um bom roteiro ainda, mas eu gosto do projeto, eu tenho que gostar, tem que ter algum tipo de afinidade com aquilo. E eu tenho, de uns anos para cá, optado por trabalhar com amigos, sabe? Com pessoas que eu gosto. Então, isso foi uma coisa que eu realmente aprendi.
nos últimos anos a trabalhar com prazer. Então, eu Uhum. busco projetos de pessoas com quem eu tenho uma certa afinidade. Muitas vezes eu lendo um livro, eu tenho projetos que vêm de vários lugares. Né? Minha última carteira, por exemplo, o Correndo Atrás, esses filmes que não foram lançados ainda. O Correndo Atrás é baseado no livro da De La Penha, que eu estava lendo o livro, li uma cena, liguei para ele e falei, cara, isso aqui é cinema, vamos fazer esse filme. Entendeu? Então, isso é o livro da Della Penha. O Pluft, Fantasminha, a Rosane é apaixonada e foi enfim, uma história apaixonante realmente, baseada na obra de Maria Clara Machado. O Cupido foi o diretor que me trouxe o projeto, eu achei que era o momento de falar daquele assunto. Aí eu acho que varia. Tem o Madalena, que é um filme de um ex-aluno meu que acabou de entrar num grande festival, que eu não posso dizer o nome ainda, que é uma coprodução com a produtora do Joel Pizzini e do Sérgio Pedrosa, que é um filme totalmente diferente, que fala de uma região do agronegócio. Então, realmente, são filmes muito diferentes, mas que todos eles são histórias que eu quero contar. E agora, saindo do forno, tem outras coisas acontecendo, né? Tem um filme de fantasia da Rosane, mais um, tem um outro filme baseado num blog que eu fiz há muito tempo atrás, que a Marta Mendonça e a Suzy Pires estão escrevendo o roteiro. Aí eu acho que não tem, é muito o meu momento também. E eu gosto de ser intuitiva, sabe? Eu acho que eu uso muito a intuição e sempre me pergunto, tem alguém mais além de mim que quer ouvir essa história? Sabe? Eu sempre faço essa pergunta. Importantíssimo, né? Então, Um dia vai que chamar quer no público, ouvir, né? exatamente. Não, e que é realmente o que move, né? Eu não faço cinema para mim, senão eu vou escrever um livro, né? Se eu quiser contar uma história que só me Uhum. interessa, eu escrevo um livro, faço um blog, hoje tem mais. Mas se eu quero impactar, e eu tenho gostado muito de fazer filmes de uma certa forma relevantes, sabe? Que eles tragam alguma outra coisa. Isso tem me interessado. Eu acho que tem um momento da vida, e eu acho que eu estou chegando nesse momento, de escolha. Então, eu realmente tem coisas que eu prefiro fazer com prazer e que seja um processo legal e escolher as pessoas legais. Eu tenho feito isso, realmente. E Me diz uma sempre coisa, disposta a conhecer, sabe? Gosto de conhecer as pessoas. Adoro conhecer gente nova. mas, ô, Clélia, você falou uma coisa ali aí importante, que eu acho que a gente chegou na hora, eu acho que isso chega com o tempo, né? Com a idade, né? Que você vai, né? A gente vai passando, né? Ficando mais velha, a gente vai fazendo mais filmes, a gente vai ficando mais experiente. E tem uma coisa muito importante que você acabou de dizer, que a gente começa a escolher os É, filmes, as pessoas com quem a gente quer trabalhar, porque a hora que você começa, faz um filme, faz outro filme, faz outro filme, aqui é um diretor, ali é um fotógrafo, aqui é equipes, né, equipe de produção, você vai vendo os filmes que são mais harmoniosos, os filmes que são mais cheios de pequenas crises, você vai, de fato, escolhendo um certo número de pessoas que combinam com você. Né, que sim. combinam, né? Eu tenho o método Elisa Tolomero de produzir. Você tem o método Clélia Bessa de produzir. E as pessoas do mercado, elas às vezes se adaptam mais ao seu método do que ao meu, ou mais ao meu do que ao seu. E isso é uma coisa interessante de ver, de você juntar pessoas que falam, que têm a mesma ideia, que conseguem fazer o mesmo filme, né? Exatamente. Eu É acho, produtor e claro que tem. diretor, mas também tem equipe, né? Porque é um trabalho É, de equipe, né? imprime, né? Assim, essa coisa que a gente fala assim, Imprime meio de total na a tela. harmonia de um Imprime. set, e também as escolhas que são feitas, né? De você estar ali, o que é importante para que aquele filme seja, o que é importante para o diretor, o que é importante daquele roteiro, o que eu quero, onde eu quero chegar, né, com aquilo. Eu acho que são perguntas que a gente se faz o tempo inteiro. E de uma certa forma, o produtor criativo, ele está com a antena muito ligada, né? Que é o que eu gosto de, que é o que eu Uhum. tenho mais gostado de fazer. A minha antena, quando eu dou uma aula, a minha antena está ligada. Eu convivo diariamente há 12 anos, diariamente, não 2 vezes por semana, há 12 anos, com 12 anos com pessoas
de 20 a 26 anos. É um prazer, sabe, poder ouvi-los também, porque, e poder mudar de ideia, e poder trazê-los para perto e poder trocar com eles, né? Que não deixa de ser uma troca, né? Você está ali como professor, e eu gosto de ser, o Thales, grande professor, obrigada, Thales. Mas quando você olha para trás, que você vê que já tem quase uma geração e meia de pessoas que você ajudou a formar, é muito bom, porque, na verdade, eles estão aí fazendo, sabe? Construindo esse audiovisual que a gente está consumindo. Né? E, principalmente, você não fica parado, sabe? Você não fica parado no tempo achando que aquela sua verdade é absoluta. Eu gosto. Eu agora também estou dando aulas, né? Eu nunca consegui dar aula, assim, tipo numa universidade, pela completa falta de possibilidade de ter uma rotina, de estar lá de todas as terças e quintas, de 5 às 7, de 7 às 8. Eu não consigo, porque como eu filmo muito, viajo muito, não sei o que, eu não consigo ter essa rotina. Então, eu sempre estou dando curso. Mas a melhor coisa de dar aula, eu estou percebendo agora com esse curso online e tal, é que o prazer de ver que o que você tem de bom e de conhecimento, né, o conhecimento que você adquiriu, você dá para o outro e vai fazer diferença na trajetória dele. Porque quem me dera, quando eu tinha 20 anos, 25 anos, 30 anos, sei lá, eu tivesse aonde me informar sobre a produção, porque não tinha internet. Não tinha nada. Hoje você tem 500 cursos, você escolhe o que fazer de graça, pagando, tem todas as opções, né? Mas naquela época não tinha. É muito boa essa troca entre... A gente dá para eles o conhecimento, mas a gente pega também de volta, é uma troca. interação, né? Não é porque assim, eu sempre nunca quis esse lugar do professor depositário de conhecimento, né? O ideal, quando você tem uma turma, ainda mais hoje com a internet, e agora estou dando aula online, né? Então fica mais fácil. Agora vamos ver isso aqui, vamos ver um filme, discute plano, etc. Ainda facilitou muito a vida. Mas eu acho que tem essa... E a universidade, de uma certa forma, quando você tem um grupo de pessoas querendo conhecer alguma determinada coisa, você cria ali um núcleo de conhecimento. E a universidade, ela sempre aponta para direções futuras. Né? Então, isso é uma coisa que, assim, de uma certa forma, a Rosane, né, fez mestrado, doutorado, e etc. Eu também mantenho um vínculo com a universidade, fiz pós-graduação, a gente não para de estudar, porque eu acho que a universidade ela é realmente um lugar, a universidade ou grupos de estudo, não importa a maneira como você se organize, ela é um lugar onde todos estão ali buscando um tipo de conhecimento específico. Então é uma potência. Se você junta 5 pessoas para plantar, é uma potência. Se você junta 5 pessoas para ir num show, ouvir, fazer uma música, é uma potência. Fazer cinema é a mesma coisa. Então, o agrupamento, ele traz realmente o avanço, né? O que está apontado. E isso é uma das coisas que mais me agrada em ser professora, estar nesse lugar, que tem muito a ver com a minha carreira de produtora. Ela está colada, de produtora, do jeito que eu entendo e que eu quero ser. Eu até brinco, eu falo, gente, eu não gosto mais muito de set, não. Eu gosto desse momento inicial... Né, sabe, quando você está fazendo a comida ali, está botando os ingredientes, né, meio bruxa, porque o produtor é meio bruxo também, né, onde vibra com aquele financiamento que você conseguiu, com aquele lugar, o roteiro melhor, com aquele ator que você fechou. Esse momento, para mim, é o mais mágico. Depois o set, para mim, confesso que eu acho que é o que você fala, a preparação, que é o cumprimento daquilo. Que é o que eu já gostei, né? A gente já gostou. A garotada adora, mas ótimo que adore. Mas eu realmente... Porque eu não tenho mais nada para fazer ali. Então... Você já fez antes, né? Deixa eu te Exatamente. falar, também tem um aluno aqui, ó, Zeca, está fazendo toda a diferença mesmo esse conhecimento que você está passando, Elisa, que é um dos meus alunos do curso do produtor nos novos tempos. E vou te dizer, viu, Zeca, estou esperando teu pitch.
Meus alunos, no final do curso, têm que fazer o pitching do projeto, quem tem projeto. Você já foi produtora executiva? Já fiz. No começo eu fiz produção executiva de quase todos os projetos. Agora não dá mais tempo, né? Mas eu já fui Uhum. produtora executiva do Solteiro, do Desenrola, de todos esses filmes eu fui. Mas sempre Eu dos fiz uma seus executiva. projetos. Não, eu fiz uma executiva para um projeto da Maíra, da Glass. Eu fiz uma executiva no momento que eu estava sem projeto e tal, ela estava num sufoco, e aí eu fui fazer, mas foi uma única vez que eu fiz para fora, mas de todos os meus projetos eu fiz. E agora, de um tempo para cá, Entendi. não dá mais tempo, porque você não faz, você não consegue, né? Não, não Não dá. dá. Teve É momentos que eu estava engraçado, né? rodando. Porque eu fiquei muitos anos fazendo produção executiva, né? Fiz 20 filmes de produção executiva. E no começo, o produtor executivo, ele fazia até a pós-produção. Depois que acabou aquela história de 35 mm e que passou a ser digital, aí que tem um produtor de finalização. Mas o produtor executivo fazia tudo, É, a até a gente fazia finalização tudo, nossa, do negócio. É. Agora, deixa eu te exatamente. perguntar, porque esse negócio dessa live aqui termina em 1 hora, eu Acaba, faço. né? Tá Então, eu bom. queria te fazer, primeiro, eu queria te agradecer muito você estar aqui, adorei. Fiquei sabendo de várias coisas da tua vida que eu nunca soube, a gente é amiga há 30 anos, e agora que eu vim descobrir que você é de Manaus, nem sabia disso. Eu adoro aquele É, pois tambaqui, é. né? Um dia você ainda fazer Bom, tambaqui, me chama. eu faço, pode Eu deixar, amo. pode deixar. Mas eu queria te fazer uma última pergunta para os nossos amigos que estão aqui com a gente, que é o seguinte: quais são os desafios do produtor dos novos tempos? O produtor de hoje. O que você acha que é mais desafiador, assim? Além de ter que estudar, de ter que se capacitar para poder enfrentar a concorrência, que também tem mercado, mas também tem concorrência, qual é o grande desafio nosso, do produtor dos novos tempos? Produtor 2021. Já estou falando do ano que vem. Eu acho que o nosso grande desafio é achar a história, né? Eu tenho pensado nisso. O que que essa pessoa vai querer ver depois de ter vivido essa experiência que a gente está vivendo, sabe? Eu acho que esse é o grande desafio do produtor criativo, não só dos realizadores de um modo geral, né? Do roteirista. Eu, se fosse roteirista, estava desesperado numa hora dessa, entendeu? Porque desesperado assim, né? Eu estaria pensando nisso 24 horas por dia. Eu tenho certeza que a Rosane deve estar pensando nisso 24 horas por dia, que é minha parceira, e é uma pessoa que pensa. Mas eu, hoje, nesse lugar aqui, eu falo, meu Deus, que filme que eu vou fazer que as pessoas vão querer ver? O que será que elas vão querer ver? Sabe? É. Porque essa E em que experiência que a gente está formato? Porque vivendo, hoje a é, gente tem assim, qual é o filme, você tem qual é a história e qual é o formato, né? Se vai ser série, se vai ser filme, se vai. Essa história, ela se presta, né? Ela será melhor contada em que formato e para que tem plataforma? essa é eu acho que até para mim já é um segundo momento, assim. No momento eu fico pensando, exatamente, eu fico porque aí já é como é que eu vou financiar, né? Aí vem outras loucuras do produtor. Mas é uma coisa que me angustia, porque eu tenho a impressão assim, acabou essa pandemia, vai rolar putaria, as pessoas vão querer estar na rua, né? O que que a gente vai querer Já fazer está, né? depois disso? Olha para os Exatamente. bares, já está a putaria, já está, minha filha. Isso aí já está, já. Mas você sabe por quê? Que eu tenho essa coisa da paixão, né? Oi, cai. Não, caiu não, caiu não. Ei, ainda tá aí? Não, eu Falta tinha cinco caído aqui por minutos. algum motivo. Ah, Ah, tá. mas, Além dessa coisa de gostar da história, hoje, porque eu acho que isso mudou na minha cabeça, por isso que eu estou te perguntando. Porque antes era assim, qual é a história, essa história, que filme que eu vou fazer, né? É encontrar a história, ou a história, eu concordo com você que às vezes a história te acha, concordo com essa premissa. sim. Só que hoje, a hora que eu penso uma história, imediatamente eu abro um leque, né? Eu abro um leque Sim. de possibilidades. Antes de pensar em financiamento, não sei o quê, é pensar, pô, essa história aqui, tal, né? Pode ser assim, pode ser. Eu incluo na minha decisão do gostar
aonde é que eu vou com ele? Isso é independente de dinheiro, não. Mas hoje eu penso mais, Sim, sei lá, não sei nem dizer direito, completo, será? Eu tenho. Não é só gostar, eu gosto porque eu vou contar assim. Antigamente eu só sim, tinha com o cinema, certeza. mas agora eu gosto porque eu vou contar assim. É engraçado, Com mudou. certeza. É, exatamente. Eu acho que exatamente. Mas as histórias também encontram, de uma certa forma, o seu formato. Eu acho, por exemplo, que o cinema vai demandar mais filmes espetaculosos, né? Filmes espetaculosos, né? Que tenha um algo mais. Eu tenho construído esse pensamento. Eu acho que a sala de cinema, aquela experiência coletiva, simbiótica, né, e tal, da sala escura, de tempo de introspecção, ela vai pedir um tipo de filme, né? Essas coisas todas. Tanto que, assim, eu tenho certeza que o Pluft é um filme para a sala de cinema. Eu não tenho a menor dúvida que Tô vai ser doida um para ver, filme claro, sem dúvida que é um nenhuma. filme para a sala Ainda de mais cinema. Ele é 3D, né? indiscutível. É, ele é indiscutível, não tem, vamos esperar a vacina e tal, vamos esperar, sei lá, vamos ver como é que. E eu tenho outros filmes que eles vão fazer um outro caminho, provavelmente. Tem filmes Caminho. que podem ser lançados diretos no streaming, né? Agora, tem toda a linguagem que é importante pesquisar, tem uma série de coisas que eu acho que você tem uma ideia e depois você vai botando as estrelinhas nela, né? Quem vai escrever, que elenco é esse e tal, que é o papel do produtor, né? O que vai acontecer, ela acaba achando a sua janela. Mas eu queria muito ter uma bolinha de cristal, saber o que as pessoas vão querer ver em 2021. A gente vai descobrir. Agora, o Pluft, ele tem uma vantagem, né? Por mais talvez ansiosa que você esteja para lançar e tal, né? Porque pô, a gente faz um filme, a gente fica doido para botar o filme na rua, né? Mas o Pluft tem uma vantagem que ele não envelhece. Não é uma história que É, envelheça, não é uma história datada. Então, você pode esperar mais um ano para lançar, se precisar, pois né? é. Esperar isso tudo acalmar, essa desova, né? Esse monte de filme que vai agora, que vem aí, vai vindo, né? Esse filme. Você pode muito bem esperar, porque ele não. A não ser o menino que vai crescer, né? Quando você Você lembra do lançar, ele já está Mogli, o namorando, menino lobo? Já vai estar casado, né? Não já é vai muito estar lá o correndo levando os filhos. atrás. O correndo atrás, um dia desse eu via Lelezinha, chamava Lelezinha, era uma garotinha, uma criança, sabe? Assim, não precisa ir muito longe, porque também nos últimos 2 anos a gente viveu um momento estranho, né, no país, assim, em termos de colocação de filmes. A gente viveu um Uhum. atraso, a paralisação um pouco do fluxo que a gente vinha acostumado. Então, isso foi um. Tem muitos filmes, tem muito filme que está pronto e que está esperando a sala de É. cinema. E aí Enfim, há de se ter que bom. muito cuidado, deve se ter muito cuidado. Eu, sinceramente, eu não estou pensando demais nisso, porque eu não tenho filme para lançar. Eu dei sorte que o meu último filme eu lancei em novembro. Então, lancei em novembro do ano passado. E esse ano o filme que eu vou fazer, eu estou esperando passar a pandemia, porque ele também não tem. Não é datado, né? Ele não precisa fazer agora. Pode se adiar. Então, no adiar, eu vou fazer outras coisas, vou Uhum, cuidar dos meus cursos e enquanto a hora que começar a uhum, filmar, eu paro os cursos, é sempre assim, né? Eu achei que essa coisa uhum, de curso online teria essa vantagem, porque eu vou dar aula e pego um filme, fico 2 anos sem dar aula. Aí depois dou aula no L. uhum, Alonso, que eu dou aula lá na pós-graduação, aí pego um filme, paro de dar aula na pós-graduação. O online, pelo menos, vai resolver esse problema, que eu não vou precisar mais parar é, de dar aula. é bom, é bom. Eu recomendo Olha, minha fortemente. professora de inglês. Hi, Onde é que você está? Eu não Adriana. estou vendo ninguém. Não? Ah, Tô vendo não, eu vi aqui, ó. umas pessoas, vi umas Bom, pessoas. Clelinha, então, olha, boa sorte aí nos seus lançamentos, viu? Tô doido. Se tiver uma cabine do Pluft, me chama, viu? Pode Quero ver em deixar. 3D, não quero ver 2D, não. Você vai amar, tá lindo. Obviamente, que eu adoro a história, né? Então, né, a gente leu quando criança, faz parte da nossa infância e Uhum. tal, então vou adorar. Então tá, então obrigada, um beijo. Um Boa beijo, amor. sorte Obrigada, nas suas tá? histórias. Que as histórias te Obriga... encontrem bastante daqui para frente. Continue te encontrando. E Oba, vamos nos tomara, todos esbarrando por nós. aí.
Tá bom, beijo. Obrigada, Tá querida, bom? pela Tchau, companhia. Pessoal, galera. obrigado. Obrigado por terem Tchau. participado, viu? Um beijo.